Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso encontro de toda semana aqui pela TV Evangelizar. Estamos começando mais um programa Pode Confiar para mais de 2.170 cidades e para milhares e milhares de pessoas através das nossas plataformas digitais. E tudo isso, é claro, só é possível graças a você, que é o nosso associado e que ajuda a manter este programa, assim como os demais programas da grade, no ar. A você, o meu carinho e a minha gratidão. E a você que também tem me acompanhado nesta jornada do nosso programa, mas que ainda porventura não é associado da nossa obra, por favor, ajude-nos a continuar evangelizando, porque evangelizar é preciso. Estamos começando mais um programa Pode Confiar. Este programa, que você já sabe, ele não tem como característica fazer uma análise teológica da palavra, mas sim trazer práticas cotidianas no nosso dia a dia do Evangelho, para que assim, então, a partir de conceitos bíblicos e história de grandes homens e mulheres da Bíblia, faça de nós pessoas melhores, como pai, como mãe, como seres humanos, porque é isso que Deus quer para nós. Seja bem-vindo à minha casa, à sua casa, ao nosso programa Pode Confiar. Uma das coisas que nós, como pessoas, como seres humanos, temos grande dificuldade na nossa vida é sobre os nãos. Seja muitas vezes em dizer não, quantas vezes, não é? Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade em dizer não. Muitas vezes eu até me sobrecarrego de atividades pela dificuldade em dizer não. E pior ainda, nós temos maior dificuldade em receber não. É muito difícil para nós, como pessoas, receber não. E principalmente quando este não vem de Deus. Mas precisamos entender que muitas vezes a gente ora pedindo para Deus prosperidade. E então vem uma crise financeira. Mas nessa crise financeira a gente aprende a economizar, a gastar menos, a ter um padrão de vida mais simples. E assim a gente aprende a passar pelas situações. Oramos pedindo às vezes saúde e infelizmente nós somos abatidos com uma doença. Mas esse abatimento dessa doença que recai sobre nós faz com que a gente seja pessoas mais simpáticas com o outro, faz com que a gente trabalhe a empatia por aqueles que também sofrem. Ou seja, precisamos aprender que os nãos também da nossa vida, muitas vezes eles nos servem para nos colocar num caminho correto. E principalmente quando se trata dos nãos de Deus. E é isso o tema do nosso programa de hoje. Como fazer com os nãos que Deus nos dá? Porque Deus também diz não para nós. Porém, o não de Deus, ele não é como punição. O não de Deus não é castigo. O não de Deus não é Deus querendo te castigar, um Deus punitivo. O não de Deus, ele é protetivo. Grava isso no seu coração. O não de Deus é proteção para você. E assim, como você já sabe, o nosso programa ele sempre vai ter como base a palavra de Deus. Eu já quero aí te convidar, se você pode na sua casa, pegue a sua Bíblia comigo, ou então anote para que você possa então ler depois com calma e assim também aprofundar na palavra. A palavra do nosso programa de hoje, ela está na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim: Por causa disso, 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. Porém, ele me respondeu: basta-te a minha graça. A força se realiza na fraqueza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se tratando sobre lidar com os nãos que Deus nos faz, eu sempre venho na minha mente 2 personagens. Um deles é Paulo, que nós acabamos de ler. Veja, a palavra é clara. Paulo diz, roguei por 3 vezes ao Senhor. Ou seja, 3 vezes Paulo pediu que Deus arrancasse dele o espinho que estava na sua carne. Existe aí muitas conversas do que seria esse espinho, mas nós não sabemos do que se trata. Mas significa que Paulo tinha um espinho na carne, ou seja, era algo que fazia ele sofrer muito. E ele então pediu 3 vezes a Deus que Deus tirasse o espinho da carne. E Deus respondeu para ele que não retiraria o espinho da carne. Portanto, basta-te a minha graça. E o segundo personagem que me chama muita atenção também, se lidando com os nãos, é Jesus. enquanto homem. Claro, Jesus, ele é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade.
Mas a palavra vai dizer que em tudo ele se fez homem como nós, exceto no pecado. E Jesus, então, quanto homem, quando ele está ali na sua noite escura, quando ele está na sua agonia, no Horto das Oliveiras, a palavra vai dizer que ele também roga ao Pai. É aquilo que está lá no Evangelho de São Mateus. A palavra vai dizer que Jesus disse: Senhor, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Ou seja, Jesus pediu também para o Deus Pai que Deus Pai o livrasse daquela agonia, porque Jesus naquele momento ele começa a ter consciência do que ele sofreria, da sua paixão, da sua morte de cruz. E ele então, no momento ali da sua humanidade, no seu momento de dor, da sua angústia, ao ponto que ele está suando sangue, ele pede ao Pai que afaste dele o cálice. E o Pai também respondeu que não. Porém, ao olharmos para Jesus, nós temos aqui já um grande ensinamento, porque Jesus disse: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha, mas que se cumpra a sua vontade. Ou seja, os nãos de Deus, ele sempre é melhor para nós. Talvez isso que você acha que talvez foi perca, isso que você acha que está demorando, talvez é Deus te livrando, é Deus te dando um livramento de algo que talvez não seria tão legal para você. Mas diante dos nãos de Deus, então, nós podemos tirar alguns aprendizados. E é isso que eu quero trazer para você. O que fazer quando Deus diz não? O que a gente precisa fazer quando Deus diz não? Então, a partir das minhas reflexões, eu trouxe também alguns ensinamentos que eu quero partilhar com você no nosso programa de hoje. Primeira coisa que nós precisamos aprender e fazer quando Deus diz não é aprender a hora de parar de orar por algum pedido. Como assim, Eduardo? Parar de orar por algum pedido? Mas vocês, enquanto pregadores, enquanto sacerdotes, enquanto missionários, vocês falam que a gente tem que rezar, rezar, rezar insistidamente. Sim, e você está certo nisso. Porém, nós precisamos saber quando Deus disse não para nós. Talvez você tenha rezado por coisas, insistido em coisas que Deus já disse não para você, mas você continua em ficar insistindo nesse pedido. Outro dia recebi um pedido de orientação de uma pessoa, onde ela já está estudando e rezando também por mais de 7 anos para passar em um determinado concurso. E ela então não consegue passar, ela estuda, ela só não consegue passar. E quando ela me procurou, o que eu faço? Eu falei: você já parou para perguntar para Deus se é a vontade dele para você? Talvez você já está estudando tanto, e se tivesse um outro concurso? E se você tentar... Não, mas é porque é esse que eu quero. Eu falei: mas é a sua vontade ou a vontade de Deus? Entendeu? Então nós precisamos saber que muitas vezes essa graça que a gente pede tanto e que não chega, é porque às vezes Deus está te conduzindo, é porque Ele tem algo melhor para você. Entenda, como eu disse, o não de Deus não é castigo nem punição, ele é protetivo. Às vezes o não que Deus está te dando hoje é porque Ele tem algo muito melhor para você lá na frente, porque eu e você enxergamos apenas o hoje e Deus já nos viu lá na frente. Então o não que Ele está te dando hoje pode ser para algo melhor que virá. Então, nós precisamos sim saber a hora de parar, de insistir em orações naquilo que Deus já disse não. Mas como é que eu faço então? Pergunte para Deus. Tenha essa ousadia de perguntar: Senhor, é a tua vontade sua para a minha vida isso? E se Ele dizer não, nós precisamos saber aceitar isso. Primeiro passo do que fazer quando Deus diz não é saber a hora de parar por um pedido. O segundo passo de quando Deus diz não, nós precisamos saber, é aprender a confiar na vontade de Deus. Foi o que eu disse. Nossa, mas eu queria tanto um carro X, mas não consegui comprar um carro X. Talvez se eu insistisse em comprar aquele carro X, talvez ele daria muita mecânica, ele daria muita manutenção. Você entende? É isso. Deus sabe o que é melhor para nós. E a fé é isso, fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, às vezes eu estou insistindo em tirar essa peça daqui e colocar aqui. Mas Deus sabe que é melhor ela ficar aqui. Por quê? Porque aqui tem o suporte para o tablet, pega a minha Bíblia, a câmera me pega melhor. Claro, estou te dando um exemplo talvez esdrúxulo dentro das suas necessidades, mas nós precisamos saber e acreditar nisso. Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Então, aprenda a confiar naquilo que Deus faz para nós, naquilo que é a vontade de Deus para mim e para você. Entendeu? Segunda dica, aprenda a confiar na vontade de Deus. Terceiro ensinamento dos nãos de Deus que nós precisamos aprender.
aprender a enfrentar o não de Deus com a cabeça erguida. É isso mesmo. Nossa, mas Deus disse não. Entende? Muitas vezes, diante daquilo que a gente quer, a gente fica parecendo criança birrenta, sabe, criança mimada? Ó, mas é porque eu queria tanto, eu queria aquele carrinho, eu queria aquela bola, eu queria aquela boneca. E aí Deus diz, não, a gente fica como criança birrenta, sabe? Sofrendo, porque ninguém me ama, porque Deus não me ama, porque Deus não me atende, porque Deus... Não. É preciso a gente saber enfrentar os nãos também com cabeça erguida, como gente madura. Foi o que Paulo fez. Paulo rogou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor o livrasse do espinho na carne. Mas, no entanto, Deus não tirou e ele levantou a cabeça e ele foi fundar um monte de igreja para Deus. Ou seja, ele não ficou de cabeça erguida. Entenda, o não para você pode ser livramento. E diante dos nãos, você precisa levantar a cabeça e seguir a vida. Jesus também foi outro exemplo. Pai, todavia, se é possível, afasta de mim este cálice. E quando Deus disse não para ele, ele levantou a cabeça e assumiu a sua cruz, o seu calvário, nos libertando daquilo que nos condenava. Então, ou seja, precisamos saber passar pelos nãos de Deus sem murmurar, sem ficar como criança birrenta, lamentando, chorando, murmurando, mas sim levantar a cabeça e ensinar e tirar daí o ensinamento que Deus quer fazer. Por que Deus disse não para me comprar este carro? Por que Deus disse não por aquele emprego? Por que Deus disse não naquela troca de casa? Por que Deus disse não para aquele relacionamento? Entende? Às vezes o não de Deus é preventivo. Às vezes não. Sempre. O não de Deus é preventivo, é protetivo, é blindagem para você. Precisamos aprender a lidar com os nãos de Deus. Então, primeiro ensinamento de aprender a lidar com os nãos de Deus, aprender a hora de parar de orar por algum pedido. Segundo ensinamento, aprender a confiar na vontade de Deus. Terceiro, aprender a enfrentar o não de Deus com a cabeça erguida. Acabou, Eduardo? Ainda não. Eu só vou para um rápido intervalo e já volto e eu continuo esse bate-papo com você. Pode confiar. Estamos de volta com o nosso programa Pode Confiar. Se você que está chegando agora, seja bem-vindo. E a você que já estava comigo desde o primeiro bloco, muito obrigado pela sua companhia. Estamos tratando no programa de hoje o que fazer quando Deus diz não. É difícil, não é? A gente sofre, a gente chora, a gente sente. Mas como eu já disse no primeiro bloco, o não de Deus não é punição. O não de Deus não é castigo, mas ele é proteção. Ele é preventivo e protetivo. Preventivo e protetivo é o não de Deus. E eu disse no primeiro bloco, se você chegou agora, eu te aconselho, depois vai lá no nosso canal no YouTube, o programa fica salvo lá e você pega, porque nós já damos 3 passos do que fazer quando Deus diz não, ok? E nós vimos aqui então no primeiro bloco, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é aprender a hora de parar de orar por algum pedido. Isso mesmo, às vezes a gente fica rezando, insistindo e Deus já disse não. E a gente continua, precisamos saber a hora de parar. O segundo ensinamento que nós precisamos ter é aprender a confiar na vontade de Deus. Saber que Deus sabe aquilo que é melhor para nós. E aquilo que talvez a gente não está vendo, Ele está nos livrando para um problema maior que virá. Porque a gente só enxerga o hoje e Deus já está nos enxergando lá na frente. Terceiro ensinamento é enfrentar o não de Deus com cabeça erguida. Isso mesmo. Não dá para a gente ficar como criança birrenta, chorando, murmurando. É preciso levantar a cabeça e seguir. Tirar o ensinamento do não e continuar. E o quarto ensinamento do nosso programa de hoje, sobre os nãos que Deus dá, é aprender a viver plenamente em cenários desafiadores. Isso mesmo. Paulo e Jesus, que foi os exemplos que eu estou trazendo para o nosso programa de hoje, Paulo, quando ele orou 3 vezes a Deus que retirasse o espinho da carne, Deus disse não. Jesus, no Horto das Oliveiras, ele falou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, e Deus também disse não. Ou seja, os dois souberam a lidar com cenários desafiadores. E nós precisamos também saber lidar com isso. Talvez o cenário que você está hoje não é favorável. Talvez o ambiente no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Talvez você está passando por uma situação financeira complicada. Talvez você está passando por uma doença, um diagnóstico de uma doença complicada. Mas nós precisamos aprender a lidar com cenários desafiadores. Viva este cenário aí com Deus.
Viva este cenário na presença dele. Extraia daí o que Deus quer te ensinar, o que Deus quer te moldar, dentro do não que ele está dizendo. Porque o não dele é preventivo, o não dele é protetivo. Precisamos saber lidar com isso e reconhecer que o não dele é para nos colocar de volta ao projeto dele. Talvez isso que a gente está insistindo tanto vai nos tirar da vontade dele para as nossas vidas, enquanto que o não nos coloca de volta no caminho daquilo que ele tem preservado, reservado para mim e para você. Sabe, minha gente, eu tenho 10 anos de vida comunitária como missionário, e quando eu cheguei na minha comunidade há 10 anos atrás, embora eu já tenha 20 anos exercendo o ministério de pregação, quando eu cheguei na minha comunidade há 10 anos atrás, eu chamei o conselho, o meu fundador, e falei: eu não quero mais pregar, eu quero apenas ser administrador. Eu sou bacharel em ciências contábeis e sempre exerci cargos de liderança e administração nas empresas. Eu era executivo de empresa até antes de eu deixar tudo para virar missionário. E quando eu cheguei na comunidade, eu falei: eu quero viver apenas como administrador. E assim eu fiz. Durante 5, 6 anos, eu sentei atrás de uma mesa e fui lidar apenas com papéis. Fui lidar apenas com a administração da comunidade. Fazia alguns trabalhos de pregação, mas muito pontuais. Não era o que eu estava exercendo, porque eu disse que eu não queria fazer mais isso. E diante disso, da minha vida enquanto administrador, em um dado momento, quando eu entrei para a capela, Deus disse que Ele não me queria ali. Ele falou: eu não te trouxe para a comunidade para você ficar como administrador. Se fosse para você ficar sentado atrás de uma mesa lidando com papéis, eu tinha deixado você como executivo de empresa. E ele falou: não para mim. Por um momento eu sofri, por um momento eu não entendi, por um momento eu me comportei talvez como criança birrenta. Mas eu precisava saber lidar com o não que Deus estava me dando para aquilo que eu queria. Era o que eu queria. Porque assim eu estava todo final de semana na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, eu não precisava viajar. Porque a vida missionária, às vezes a gente olha de fora e a gente enxerga às vezes um glamour, mas não é isso. É gostoso? É, porque é aquilo que nós somos chamados para fazer, é a nossa vocação. Então a gente se sente feliz doando a vida pelas pessoas, em ajudar pessoas. Isso é gostoso porque é a nossa essência. Mas como tudo tem seus sacrifícios na vida. Então muitas vezes eu perco o aniversário de filhos, eu perco a primeira Eucaristia do meu filho, eu perco aniversários, eu perco casamentos. Por quê? Porque eu preciso estar viajando na vida missionária. Quantas vezes a gente passa madrugadas em aeroportos voltando para casa. Então, eu não queria isso, eu queria ficar sentado atrás de uma mesa, pelo menos todo final de semana eu estava em casa. Mas Deus disse não para mim, que Ele falou: eu te levantei para ser pregador, eu te levantei para ajudar pessoas. E então, dentro do não de Deus, foi aonde eu me redescobri. Dentro do não que Deus me deu, eu falei: tá bom, Senhor, eu aceito o não que o Senhor está me dando, e a partir de agora o Senhor conduz a minha vida. E então, de 4 anos, de 3 anos para cá, foi aonde aconteceu essa explosão missionária com o Eduardo Oliveira. Foi a partir daí, então, que se abriu portas e portas de pregações. Hoje, basicamente, nós não temos nenhum final de semana vago mais no ano. A minha agenda, ela fecha de um ano para o outro. A partir disso veio o livro, a partir disso veio o programa, a partir disso veio tantas coisas. Porque o não que Deus me deu para estar atrás de uma mesa foi o não que me colocou de volta ao propósito dele. Nós precisamos saber a lidar com cenários desafiadores. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Talvez o não que Deus está te dando você não entende, mas eu quero dizer para você: aguenta firme aí, porque Deus vai te arrancar daí e no tempo certo o milagre vai acontecer. É os não que Deus não dá. É difícil? É difícil, mas precisamos aprender a lidar. Porém, se Deus diz não, eu quero te dizer um sim. Sabe para quê? Para aquele momento que eu gosto tanto. Prepara aí o seu café, o seu chá, sua Coca-Cola, o seu chocolate quente e vem comigo, porque eu quero continuar essa conversa com você lá no quadro Café com Fé. Te espero lá. Eu falei para você vir comigo, não falei? Para o quadro Café com Fé. Então, é uma alegria imensa eu ter você aqui comigo em cada programa, em cada semana. E a minha paixão por café já está ficando muito claro, né? Porque, gente, café é vida, não é? Eu, particularmente, eu acho assim... Eu acho que quem não gosta de um cafezinho, um chá, uma Coca-Cola, né? Não quero falar nada não, mas enfim, eu acho que café é vida. Então, a sua vida, você que gosta de um bom café como eu que você gosta de um chá também, tá bom? Eu brindo a você. Saúde! E além de, claro, saborear o meu delicioso café, eu também gosto porque aqui eu vejo a sua interação.
Você que tem interagido conosco através das redes sociais da TV Evangelizar ou também através das redes sociais do Eduardo Oliveira. Então, a você que quer deixar lá o seu comentário no canal no YouTube ou através das redes sociais, o meu carinho e a minha gratidão a você. E é assim que a gente lê aqui agora. Combinado? A Cláudia Passos, ela diz assim: se Deus disse não, é não. Não seja teimoso, desobediente, cabeça dura. Depois não adianta reclamar. Uau! É isso mesmo, Cláudia. Se Deus disse não, não adianta ficar teimando, sendo cabeça dura. Você vai agir por você mesmo e depois não adianta reclamar. Não é? Fique atento. A Lene Leão, ela diz assim: o controle da minha vida está nas mãos de Deus e que eu saiba ouvir o seu não e entendê-lo. É isso mesmo. O Gadelha diz assim: vivi uma situação dessa, não recentemente. Não é fácil, mas é necessário. Isso mesmo, os não, como eu disse, ele é protetivo e preventivo e ele fazem parte da nossa vida. A Monique, ela diz assim: como fez sentido para mim ouvir esse programa e os ensinamentos. Por mais difícil que seja, eu preciso confiar nos planos do Senhor. É isso, minha gente. Precisamos ter em mente. O não que Deus nos dá, ele é protetivo e é preventivo. Não é punição e nem castigo de Deus. Obrigado a você que tem interagido conosco. E temos também aqui o nosso quadro Café com Leitura. É aquele momento em que eu faço indicação para você de um livro ou de um filme. E como indicação de livro para hoje, eu quero trazer aqui Quando Deus Diz Não, de Leif Anderson. Diz assim: descobrindo o Deus da esperança através da resposta que preferimos não ouvir. Quando Deus Diz Não. É um livro sensacional, eu tive a oportunidade de ler, vale muito a pena. E como indicação de filme do nosso programa de hoje, eu quero trazer The Hand of God, A Mão de Deus. É a mão de Deus que vai contar a história de um menino. Enfim, não vou dar spoiler não, mas vale muito a pena você assistir esse filme. É um filme também sensacional, onde é um menino, vai acontecer na cidade de Nápoles, ali na década de 1980, 1890. Então vale muito a pena, vai desenrolando a história ali através da vida deste menino e vai tendo alguns nãos e ele vai tendo que aprender a lidar com isso. Então, The Hand of God é o filme de indicação do nosso programa de hoje. E também temos aqui agora aquele momento que eu particularmente gosto muito. Incomoda? Incomoda. Incomoda a mim também. Entenda, é apenas a partir dos confrontamentos da vida que a gente faz conosco mesmo, é a partir dos confrontamentos que a gente vai fazendo que a gente vai sendo pessoa melhor. É preciso a gente se confrontar, é preciso a gente enfrentar, como eu sempre digo, às vezes descer nos calabouços da nossa existência, para então extrair o melhor de nós. Então não tenha medo de ser confrontado. No quadro, #pode confiar na prática. Verdade ouvida precisa ser obedecida e aplicada. Dentro das perguntas do nosso programa de hoje, nós temos aqui: em algum momento da minha vida, eu já recebi um não de Deus? Em algum momento da minha vida, eu já recebi um não de Deus? Sim ou não? Responda lá. Como reagir e reajo diante dos nãos que eu levo? Como criança birrenta, fazendo birra, murmurando, fazendo biquinho? Ou como é que você reage diante dos nãos? Eu quero saber. Existe alguma situação em minha vida que Deus já me disse não e eu mesmo assim eu continuo insistindo? Lembra? Às vezes a gente precisa saber parar de rezar. Então, já Deus disse não, mas eu continuo insistindo? Eu quero saber. #pode confiar na prática. Verdade ouvida precisa ser obedecida e aplicada. Lembrando sempre que esta conta, esse boleto é seu, não vale pôr na conta dos outros. Quem precisa pagar esse boleto aí é você. E é isso, minha gente. Chegamos aqui ao final de mais um programa Pode Confiar. Eu estou muito feliz com essa trajetória, com essa jornada que nós estamos fazendo. Gratidão a você que tem me acompanhado aqui desde o início. Se você, porventura, não tem nos acompanhado, todos os nossos programas, desde o primeiro episódio, está salvo no nosso canal no YouTube. Procura lá, acessa, vale muito a pena. A cada semana é um novo conhecimento, a cada semana são novas dicas, porque o nosso programa ele é isso. Ele é dicas práticas a partir de conceitos bíblicos nos ajudando a ser melhor.
Então, se você perdeu algum, vai lá no canal no YouTube e acompanhe. Tem vários programas gravados e eu tenho certeza que vão te ajudar, assim como tem me ajudado também. Obrigado, minha gente. Eu rezo e peço a Deus que Ele derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, uma semana repleta de alegria, de bênção, de abundância, de sonhos, de prosperidade. Que você seja feliz nesta semana, na presença de Deus. Que você seja melhor com você, com o outro, com Deus, porque Deus quer de nós pessoas melhores. Que Deus te abençoe e eu te vejo semana que vem aqui no programa Pode Confiar.